Esse vídeo é para gravar umas circunstâncias em que a gente chama de mito do direito. Então, o inquilino ou locatário, ele não tem direito, certo, a morar de graça. Ele tem o dever de pagar pontualmente o aluguel, os encargos de locação, não é? Que estiverem previstos no contrato. E mesmo aqueles que não estiverem previstos, como consumo de água, consumo de luz, ele é obrigado a pagar. E hipótese nenhuma ele vai morar de graça, ele tem esse direito. Mesmo naquele caso que as pessoas acham que porque vai desocupar o imóvel para uso próprio, ele pode morar por 30 dias de graça. A gente não sabe de onde surgiu esse mito, certo? Mas todos os dias que o inquilino residir no imóvel, ele deverá pagar o aluguel. Não é? Então, o que tiver convencionado, o IPTU, se tiver previsto no contrato, ele deve pagar o IPTU, não pelos meses que ele ficou lá, ou proporcional se não der um ano. Então, se for anual o contrato, ele tem a obrigação de pagar a anuidade do IPTU e acabar com essa ideia que o inquilino pode fazer o que ele quiser no imóvel. Não, ele tem direito a ocupar o imóvel, não fazer nenhuma modificação estrutural no imóvel, porque isso pode prejudicar a estrutura do imóvel. E o imóvel às vezes ficar prejudicado em sua estrutura e até vir abaixo por conta disso daí. Então é preciso levar ao conhecimento do locador. Qualquer situação é obrigação do locatário. Qualquer dano, qualquer prejuízo que surgir ali, ele tem obrigação de levar ao locador, ao proprietário do imóvel. Né? E o proprietário do imóvel tem o direito de fazer a vistoria. Basta comunicar o horário, né, de disponibilidade do inquilino para ir visitar o imóvel, para ver as condições do imóvel. E essas são obrigações do inquilino. O inquilino, então, deve cumprir integralmente o contrato. Se for apartamento ou condomínio de casas, ele tem a obrigação de pagar a taxa condominial. Essa é a obrigação. Então, isso tudo aí soa como mito, quando o inquilino pensa que tem alguns direitos que são o quê? Gerados por mitos. Então, se o prédio, as casas tiverem gás encanado, ele vai pagar o gás encanado, vai pagar a conta. Então, essas contas. Existem os resíduos também de contas. Se ele deixar o imóvel no meio do mês e ficar metade da conta, existe um reflexo dessas contas que ele deverá pagar também. Então, o inquilino tem obrigações, já que ele ocupa o imóvel. Por essa ocupação é que ele paga o aluguel e os encargos, sem direito a morar de graça, pagando o aluguel, os encargos e cumprindo com as suas obrigações. Certo? Então, realizar, por exemplo, reparação dos danos que ele causou. Isso é obrigação do inquilino. Ou seus familiares, ou qualquer pessoa que tenha causado o dano, ele é obrigado a reparar esse dano. Acabou o contrato, findou o contrato, ele tem a obrigação de devolver o imóvel. Então ele não tem alguns direitos, ele tem obrigações aqui nesse vídeo. Então, tratando das obrigações do locatário, do inquilino, ou que ele não tem direitos.